Olá, vou estar iniciando aqui o tópico de árvore rubro-negra. Vou estar discorrendo sobre essa estrutura, sobre esse conceito, então é interessante você já ter em mente o que é uma estrutura de árvore, árvore binária, árvore balanceada, pois eu vou estar demonstrando aqui a criação e o conceito desse tópico, e ele é um pouco mais complexo do que uma AVL padrão. A AVL é a árvore binária balanceada. Então é interessante você já ter esse repertório para a gente estar iniciando esse conteúdo. Mas, então, aqui descrevendo, uma árvore rubro-negra é um tipo de árvore binária de busca balanceada, também conhecida como a árvore vermelho-preto ou red black. Então, caso você for procurar o termo em inglês para conseguir encontrar mais conteúdo, ela é definida com esse termo. E a estrutura original foi inventada em 1972 por Rudolf Bayer, que as chamou de árvores binárias simétricas, mas adquiriu o nome moderno em um artigo em 1978 por Leônidas e Robert. Então a gente já tem aqui uma introdução da nomenclatura desse modelo e o período que ele foi inserido. E tem uma característica bem marcante sobre a árvore rubro-negra, que é a questão do vermelho e preto, como assim bem citado, que ele que vai ser responsável por manter o balanceamento da árvore. Então, igual aqui no tópico, a árvore AVL usa a altura das subárvores. E o que é marcante na rubro-negra é que cada nó da árvore possui um atributo de cor, que pode ser vermelho ou pode ser preto, além de 2 ponteiros para seus filhos. Então, nessa visualização aqui, a gente consegue ver claramente que é uma árvore rubro-negra pela questão das cores e essa estrutura que ela tem do balanceado, a gente consegue ver, principalmente da questão da cor e seus ponteiros. Então, o conceito uma árvore rubro-negra é uma árvore binária de busca que obedece às seguintes regras. Então, cada nó é considerado vermelho ou preto, a raiz da árvore é sempre um nó preto, qualquer nó nulo é preto, se um nó for vermelho, seus filhos serão sempre pretos, ou seja, um nó vermelho não pode ter qualquer filho vermelho. Qualquer caminho de um nó para um nó nulo deve conter o mesmo número de nós pretos. Então, a gente vai ter até o conceito de folhas na hora de representar. Então, temos essa questão do caminho da raiz pelos nós, tem que ter o mesmo número de nós pretos. Então, tem essas regras que elas são responsáveis para criar toda essa estrutura e a gente conseguir obter o resultado esperado de uma árvore rubro-negra. Então, temos essas regras e temos toda uma questão do balanceamento. E esse termo que a gente vai utilizar ao decorrer do documento, ele é feito por meio de rotações ou ajuste de cores. Então, quando eu falar sobre balanceamento, a gente vai estar fazendo essa abordagem. E ele é responsável por manter o equilíbrio da árvore, corrigir problemas que não vai estar respeitando essas regras, e o custo máximo de qualquer algoritmo é O log de n. Então, quando a gente faz uma inserção, ele obrigatoriamente não vai estar respeitando essas regras. A gente vai fazer uma inserção, talvez uma cor ou uma posição não está de acordo. Então, a gente faz a inserção na árvore e depois realiza um balanceamento. Então, temos essa estrutura que a gente vai trabalhar dentro dessa árvore. E então, após uma operação, a gente testa o conjunto e a gente pode fazer uma rotação. O que seria a rotação? É uma operação realizada na árvore para garantir seu balanceamento. Nessa árvore, então, pode ser feita para a direita ou para a esquerda, onde são alterados os ponteiros dos nodos rotacionais. Então, a gente pode inverter as cores, a gente trabalha isso depois de uma operação para a gente conseguir manter o equilíbrio da árvore. Então, a gente já consegue entender essa estrutura de regras, consegue compreender já um pouco melhor essa questão das cores, pois elas fazem já mais sentido, tanto assim visualmente, como tem a questão conceitual. A gente já começa a entender o porquê de cada coisa estar ali e as regras são definidas. Então, a gente começa a construir essa árvore respeitando essas regras. E aqui numa tabela de comparação da AVL e rubro-negra, a gente consegue ver que a complexidade, ambos em todas as operações de busca e inserção, vai ser a mesma, O log de n,
E a gente tem um uso recomendado, destacando mais a rubro-negra, que ela é mais rápida para inserção e remoção devido a menor necessidade de rotação. Então, numa operação em que uma árvore AVL ela vai precisar bem mais operacional, a árvore rubro-negra com 3 rotações ela já consegue fazer uma operação que vai ser bem mais custoso de outra árvore. O balanceamento, a AVL vai ter um balanceamento mais rígido, enquanto a árvore rubro-negra vai ter um balanceamento mais flexível. Então, a maneira do balanceamento não é tão rígido estruturalmente do que a AVL. Então, por isso que ela consegue ser mais rápida. É essa proposta que é esse tópico. E rotação e remoção, como eu exemplifiquei agora, pode exigir até O log de N e rotações no pior caso. Então, no pior caso, a árvore rubro-negro ela vai se sair melhor no pior caso. E sobre o uso da árvore rubro-negra, a gente consegue ver que ela é bastante utilizada. Você vai conseguir encontrar em diversas aplicações, em bibliotecas de linguagem de programação. Então a gente consegue ver que em Java a gente consegue encontrar a estrutura dentro do TrueMap, do TreeSet. Em C a gente vai ver ele no Map, no Multimap, em aplicações do Linux. Então a gente consegue encontrar o uso da árvore rubro-negra nesse tipo de aplicação. Então a gente consegue ver que ela é bem utilizada. A estrutura base é a estrutura base padrão de uma árvore balanceada, não vai ter muita coisa que mude na estrutura base. E comentando um pouco sobre código, eu vou estar trazendo esses trechos para a gente ir comentando e conseguir ter uma visualização. Mas no final do PDF vai estar o GitHub, vai estar as referências. Então você vai conseguir ver como que está a estrutura, principalmente no GitHub. Vai ter uma documentação dentro dos arquivos dos códigos bem divididinho, comentado sobre cada operação. Então a gente vai conseguir visualizar melhor lá. Aqui realmente no PDF eu vou estar trazendo os trechos. E como tópico falado de troca das cores dos nós, a gente vai fazer isso durante o balanceamento da árvore. Dentro dessa situação aqui, ó, de necessitar mudar a cor de um nó e seus filhos de vermelho para preto ou vice-versa, o exemplo de um nó possui 2 filhos vermelhos é uma violação de uma das propriedades da árvore. Então a gente vai ter essa operação de trocar a cor e fazer esse balanceamento, onde a gente vai conseguir trocar o valor da cor. A gente vai estar trabalhando com o avô, o tio, então a gente consegue ver, você vai ter essa repetição de cor e está fazendo essa troca para não desrespeitar as regras que foram definidas sobre a árvore. E trazendo aqui um exemplo de rotação, como já foi citado anteriormente, o algoritmo de rotação para left ou right, para a direita ou para a esquerda, muda alguns ponteiros da árvore, preservando a propriedade de uma árvore binária de busca. Então leva tempo constante de O para 1, e a gente consegue ver aqui como vai ficar estruturada a rotacionado para a esquerda e rotacionado para a direita, para a gente conseguir balancear a nossa árvore. E no modelo de inserção da árvore rubro-negra, durante a operação de inserção em uma árvore, o nó é inicialmente inserido como nó vermelho e balanceado e é realizado para garantir que as propriedades das árvores sejam mantidas. Então a gente já consegue ver que vai ser muito utilizada essa questão da rotação, e todo nó sempre vai ser vermelho, até mesmo se ele for raiz. Igual no exemplo que a gente vai ter aqui em imagem, a gente vai estar fazendo a inserção em vermelho e logo após ele vai ser balanceado, pois se ele é raiz, ele vai ser da cor preta. Então insere vermelho e depois é balanceado. E aqui a gente vai estar mostrando algumas regras. Insere um valor de nó como vermelho para não invalidar a propriedade. Então, se ele for raiz, muda a cor para preto. Se não for raiz, mas o pai é preto, não faz nada, então não vai ter alteração. Se o pai não é preto, teremos que fazer a mudança para manter as propriedades. Então a gente consegue visualizar aqui cada etapa que ocorre dentro do algoritmo, então dentro do código. Aqui no balanceamento após a inserção, a gente já veio fazendo essa inserção da raiz, então a gente já tem inserido a raiz, eu mostro a inserção depois de ter criado a raiz, então a gente já vai criar, fazer o ponteiro em um nó vermelho. E eu venho descrevendo aqui no documento
os casos de balanceamento com mais inserções, então como ele vai se comportar, e essas questões das regras, tanto da cor para ele conseguir manter o balanceamento. Então, o tio do nó inserido, ele é vermelho, então ele vai dar uma sequência aqui nas regras. Eu vou estar demonstrando aqui esse site que ele tem uma animação, a gente consegue ver, quase na primeira inserção, a gente consegue ver como ele vai se comportar visualmente aqui, cada passo a passo. Como vocês viram, ele já criou a raiz da cor preta, toda a inserção ali é vermelho, mas ele já trata porque é raiz, colocou já o 2 à direita como vermelho, a inserção número 3 ele já faz o balanceamento e já muda a organização das cores, já rotaciona, e fazendo inserção do valor número 4, a gente consegue ver que em alguns segundos ele demonstra que ele passou a raiz como vermelha e depois, por ser raiz, ele volta à cor preta e mantém a estrutura obedecendo às regras da árvore. Então a gente consegue aqui ver essa animação para conseguir ver cada etapa e organização da árvore. Então, tendo esse modelo aqui de inserção, a gente tem essa estrutura de código, essa estrutura de inserir. A gente faz uma verificação aqui tanto da questão do valor duplicado, quanto nó vermelho é sempre filho à esquerda, o filho e neto são vermelhos, então tem essa estrutura aqui, mas o modelo padrão de inserção é esse que eu gostaria de dar destaque, e a gente vem destacando esses casos. Também a questão da remoção, a gente vai ter alguns casos de remoção, e o que eu acho válido dar destaque agora nesse ponto é que a remoção é realizada como uma árvore binária de busca, e o nó ser removido pode ter 2 filhos, um filho, nenhum filho. Se o nó tem 2 filhos, ele é substituído pelo maior nó da subárvore esquerda ou o menor da subárvore à direita. Então, esse nó é removido recursivamente. Essa é uma remoção padrão de AVL, a gente também trabalha nessa mesma ideia. E a gente tem o balanceamento pelas questões das cores. Eu descrevo aqui também 2 casos de remoção, para exemplificar a remoção dessa árvore, como vai ser o comportamento. E uma principal diferença em relação à AVL é que a remoção da árvore rubro-negra corrige o balanceamento da árvore tanto na ida quanto na volta da recursão. Então, o processo de busca pelo nó ser removido já prevê possíveis violações da propriedade da árvore. Então, somente deveremos executar a remoção se o nó ele realmente existir na árvore. Então, isso aqui seria especificando mais como é o comportamento. Eu gostaria de mostrar o GitHub para conseguir mostrar os códigos desses trechos. Então, aqui, como estávamos no tópico de remoção, a gente consegue ver o balancear da remoção. Então, quando a gente for remover, a gente entra naqueles casos que eu citei e a gente vê qual que vai ser o comportamento da árvore, igual aqui dentro desse if. Filho à esquerda e neto à direita são vermelhos, a gente vai fazer essa rotação aqui à direita, e 2 filhos vermelhos troca a cor, porque a gente tem aquela questão da regra que não pode ter sequências de vermelhos, então tem todas essas questões a gente tem aqui estruturado. Eu priorizei trazer essa documentação aqui no GitHub, ela está bem comentada, está bem dividida, então a gente consegue ver tanto o movimento para a esquerda e para a direita, que igual aquele que a gente mostrou da rotação, então como a gente vai trabalhar tanto para as situações, a gente vem trazendo aqui também questões de remover menor e outras situações dentro da árvore. Então aqui está bem dividido os tópicos, também temos as questões da inserção e tanto da criação da árvore. Então eu trouxe aqui esse GitHub para realmente conseguir visualizar de forma mais clara cada etapas e cada inserções que a gente consegue ter dentro da árvore rubro-negra. E dentro do nosso documento, eu coloquei questões sobre o tema, que o intuito era ter essa questão do trabalho, então tem esse forms para conseguir participar todo mundo. E também temos o link da visualização animada que eu demonstrei, o GitHub com os códigos. Eu deixei como referência as fontes que eu peguei, locais de estudos que eu vi para conseguir fazer essa documentação. Então eu deixei tudo aqui no final do documento.
E é esse o tópico de hoje. Eu agradeço a atenção.